A inteligência artificial nessas simulações aí, já entendi que ela acelera e você me falou que a gente tá num limite técnico. Mas mesmo com o uso da inteligência artificial... Não. A inteligência artificial expande isso daí. Expande. E aí agora a gente entra em um outro assunto que, assim... tem sido o meu assunto favorito ultimamente. Que é basicamente... Porque, igual, no início do programa você falou muito sobre a IA generativa, né? Sobre as IA que a gente vê. E, assim, boa parte dessas aplicações que a gente tá vendo hoje em dia... E principalmente essas que, baixa tal aplicativo para te ajudar a fazer um resumo. É tudo IA generativa, que é uma área da inteligência artificial, né? Então... Que é as que gera texto, gera imagem, gera vídeo. Enfim, tudo que gera algo é IA generativa. É a IA divertida. É a IA divertida. É a que você pede pra fazer as coisas lá e coisa. Só que... E essa técnica, né? Tipo, tanto que vem do nome ChatGPT. O T vem de Transformer, que é um artigo do Google, de 2017 ou 2018, se não me engano, onde eles introduzem essa arquitetura chamada Transformer, que usa uma camada chamada camada de atenção. E isso aí revolucionou a área de inteligência artificial. Alguns até falam que a última grande revolução da inteligência artificial foi essa introdução, né? E aí, pensa, quanto tempo, desde 2017 até agora, para você ver essa arquitetura sendo usada e, assim... Virou o que é, né? Mas de uns anos pra cá, ela deu uns saltos, assim, sinistros. Se a gente for falar... E, assim, falando da camada mais básica, você tá falando com um cara aqui, beleza? Camada mais básica. O Will Smith lá comendo espaguete. Lembra que foi... Horroroso, uma coisa feia demais. E hoje a gente tem vídeos do Will Smith comendo espaguete que... Você diz que é o Will Smith comendo espaguete. Né? Sim, então. E é muito engraçado esses avanços, porque eu mesmo comecei a acompanhar lá por 2014, que foi quando o Goodfellow defendeu o doutorado dele. E o Goodfellow introduziu uma outra arquitetura chamada GANs, que é justamente Generative Adversarial Networks, basicamente redes adversariais generativas, basicamente. Que já era essa ideia de gerar coisas, né? E aí, muitos desses vídeos que a gente vê que era meio estranho, era dessa época, das GANs. Então, por isso que eu falo, quando o Transformer chegou, ele chegou para revolucionar muita coisa. E aí a gente viu esse avanço, porque assim, ganhou muito dinheiro, porque, obviamente, imagina assim, um chatbot que responde basicamente tudo, né, que você quer, né? E aí teve muita atenção. Só que agora, até se você vê, assim, os grandes nomes, né, da inteligência artificial, como o Jensen Huang, que é o CEO da NVIDIA, até o Sam Altman, que é, tipo assim, ele é bem... Assim, ele é muito bom pro trabalho que ele faz, né? Mas você odeia o Sam Altman, né? Assim, não sou muito fã dele, mas eu admito que ele é muito bom no trabalho dele, que é vender as coisas. E ele sabe muito bem vender as coisas. E aí vem muita gente falar, mas ele só tá de marketing. De fato, ele é marketing, só que a gente tá vendo, não um shift, porque essa tsunami da generativa não vai sumir tão cedo, mas a gente tá vendo uma outra onda se formando. Pelo menos assim, o arrasto chegando. Sabe aquele arrasto no mar? O arrasto acontecendo, que é da Physical AI, que é o que eles estão chamando. Pelo menos o Jensen Huang tá chamando disso, né? De Physical AI. E o que é o Physical AI? O Physical AI é a IA do mundo físico. Então, assim, é a IA que interage com a realidade, basicamente. Né? Então, muitas estão focando na parte de robótica, né? Tipo, de fazer robôs interagir e tal. Mas também é a IA que vai interagir com dados realistas. E são dados de astronomia, dados de física, dados de química, dados de medicina. Então, são dados reais, do mundo reais. Porque até agora, assim, deu um monte de dado ali pro modelo. E aí, o modelo basicamente faz um Ctrl-C, Ctrl-V. É a mesma coisa assim que, por exemplo, imagina que, sei lá, você me dá um livro sobre coração, sobre a física do coração. Física não, a ciência do coração. Aí eu leio e aí eu venho aqui e te dou um resumo do livro. Tal capítulo fala disso, disso, disso. Eu sou cardiologista, por isso? Não. Eu só resumi o que o livro tá. E o ChatGPT, todos esses, né? Eles são basicamente isso. Eles praticamente leram muito e eles sabem, tipo, resumir pra você o que eles leram. Mas assim, quando você vai realmente no detalhe, ele começa a falhar. E eu já percebi muito isso, assim, quando eu tava estudando. Eu já percebi que ele realmente falha quando vai no detalhe. E aí agora é justamente a Physical AI que ela aprende, e aí você precisa de outras técnicas, que não necessariamente são as generativas. São técnicas, por exemplo, a que eu uso, que é de operadores neurais, que é para aprender resolução de
equações diferenciais parciais. Coisa que o ChatGPT não resolve, entendeu? O ChatGPT não se dá muito bem com conta de uma forma geral, né? Ele não se dá muito bem com conta de forma geral. E aí você precisa de outras técnicas, por exemplo, técnica de classificação, né? Então, técnicas de regressão. Então, tem várias técnicas hoje em dia que está sendo usada em diferentes áreas, que aí agora sim vai ter um avanço, assim. E uma que, assim, tem chamado muita atenção são as Physics Informed Neural Networks, que você dá informação do mundo físico para elas. E, assim, elas, no aprendizado, assim, a arquitetura delas tem uma função que você dá informação sobre o mundo físico. Quão certo ou errado ela está sobre o mundo físico. Mas de uma forma, assim, bem intrínseca do modelo, sabe? Então, assim, a gente tá vendo um avanço nessa direção. E, assim, e não é só, assim, o Sam Altman falando, o Jensen Huang falando. Não, a gente tá vendo, realmente, assim, tem papers do Google saindo, sabe? A gente tá vendo papers da NVIDIA saindo. Então, assim, essas grandes empresas estão dando esse... não um shift, como eu disse, porque elas não estão abandonando o LLM de forma alguma, mas estão dando atenção também para esse lado, né, da parte mais científica da coisa e para ter aplicação real, né? Por exemplo, medicina é um grande exemplo, sabe? E, assim, eu acredito que medicina vai ser o primeiro que vai ser, assim, em grande escala, sabe, afetado. Digo, para ajudar a sociedade, sabe? Um exemplo é triagem. Por exemplo, um exame que, sei lá, você tem 100 exames, o médico teria que analisar 100 exames. E a IA consegue triar qual que seria mais urgente, por exemplo. Sei lá, o mais urgente está em 83º. E aí fala, não, esse aqui precisa de mais atenção. Aí coloca em primeiro. Uma LLM não consegue fazer isso? Não consegue. Teria que ser treinado como modelos, né? E aí tem várias questões. Tem questões dos dados, a questão do método que você obteve aqueles dados. Por exemplo, sei lá, raio-x de pulmão. Como que foi obtido esse raio-x? Qual técnica foi analisada? E aí tem toda essa questão. E até uma vez eu estava até discutindo com um médico sobre isso. E aí tem que também o problema, tipo, por exemplo, um hospital, assim, que ele trabalha ainda, no hospital, assim, de grande porte aqui em São Paulo. E ele falou, mas e os hospitais pequenos, que não tem a infraestrutura que a gente tem aqui? Né? Então, como que a gente vai fazer? Pegar esses dados? Eles não têm esses dados. Então tem toda essa questão na medicina, que aí, assim, medicina... Faz sentido. E a medicina, com certeza, vai ser, assim, a grande... que vai levar pra frente Physical AI, sabe? Que é uma aplicação no mundo real de fato, assim. E aí você acha que é aí que a gente chega no Skynet? Não, eu acho que a gente tá muito longe. E assim, olha, eu sei que tem a galera do AGI, tem a galera que fala que o AGI vai chegar amanhã, no caso. E aí você fica, tipo assim... Cara... A AGI, ela seria uma... Porque assim, quando a gente não entende, a gente que não é muito desse mundo, a gente não entende muito bem porque quando fala de inteligência artificial, o que é inteligência artificial? Meu irmão, é o ChatGPT, é a generativa. A gente vai te dar um montão de exemplo aqui de generativa. As outras, a que você usa, por exemplo, a gente... Porra, isso é inteligência artificial também, entendeu? A gente... não entende muito bem. E aqui eu tô chamando você de burro também, junto comigo. Cara, quando a gente pensa na AGI, a gente, no BAM, pensa numa evolução do chatbot, ou seja, um LLM, um super LLM boladão de amor que faz e acontece, pensa sozinho e tudo mais. Se existisse alguma... E eu já entendi que não é por esse caminho aí que vai rolar, porque eu já conversei com os outros, com o Miguel Nicoletti, por exemplo, um grande crítico mesmo do... Né, puto, inclusive, com essa história. Mas existe... Com esses outros jeitos de pensar e de fazer inteligência artificial, essas outras aplicações da inteligência artificial, por exemplo, no mundo real, por meio de um robô e tudo mais, ou alimentando com dados reais... A gente continua sem correr um risco de uma AGI. Porque, assim, AGI depende da definição que você usa. E, assim, né, dentro da inteligência artificial é muito difícil questões de definição. Porque se você pega a literatura... Eu geralmente vou pela definição do Turing, que não necessariamente é a definição de IA, porque ele nem usa o termo inteligência artificial no artigo dele. Ele usa o termo as máquinas pensantes, basicamente, né? Thinking Machines. Inclusive, esse artigo, assim, melhor artigo que eu já li, do Turing 1950. É muito bem escrito. Assim, ele é muito bem escrito. E, assim,
claro. Ele é muito claro. Ele é extremamente... E assim, o Turing realmente passa a ideia que ele tava tendo, tipo, de thinking machines pra frente, sabe? A questão da máquina de Turing, aí o exemplo de... os testes de Turing também, se você é um robô ou não. Ele explica muito bem, assim. É excelente o artigo, assim. Mas... Então, assim, existem várias definições, né? A definição que eu vou na direção é a de que, assim, AGI é aquela IA que consegue fazer tudo que um ser humano consegue fazer. Inclusive fazendo seu café, sabe? Inclusive fazer um podcast aqui, sabe? Então, assim, E não só assim fazer sozinha, não, tipo assim, porque alguém vai falar, consegue fazer um podcast, só você colocar lá os prompts que vai ver. Não, então você tá colocando os prompts, você tá colocando o que ela vai falar, né? Então, assim, tem alguém por trás. Então, a AGI é uma IA que conseguiria chegar nesse ponto, fazer tudo que o ser humano consegue fazer. Inclusive coisas básicas. E a gente falha nas coisas. A gente vê que a IA falha nas coisas básicas. Ela não consegue andar direito, por exemplo. E aí entra no paradoxo de Moravec. E até eu tenho um vídeo do Pedro que é muito bom sobre isso, do paradoxo de Moravec. Foi um dos vídeos mais assistidos do canal, assim, é bem legal. Resume pra mim o paradoxo de Moravec, não sei o quê. Assim, o paradoxo de Moravec é a questão de por que a IA consegue fazer coisas que um ser humano não consegue fazer, por exemplo, resolver... Igual eu falei, explicar a ciência do coração em detalhes, mas não consegue andar. Mas não consegue, tipo, atravessar uma sala. Se você colocar um bloco na frente, ela já vai e tropeça. Por que a gente não chegou nesse ponto? Então, assim, é o paradoxo de conseguir coisas muito difíceis, tipo, assim, jogar xadrez, mas não conseguir coisas que uma criança faria, entendeu? E aí tem algumas respostas. Por exemplo... O que é complexo são... O que a gente considera complexo são coisas que a gente tem dificuldade de fazer, mas existem coisas que podem ser mecanicamente complexas e que pra gente, instintivamente, é fácil. E aqui eu tô tirando do meu cu, tá? Não, mas andar, todo o equilíbrio, tudo que a gente precisa de informação sensorial pra se manter equilibrado, por exemplo, né? Parece complexo. Então, mas e aí que entra que é a evolução. Que entra a evolução, porque, tipo, o cérebro, nós evoluímos pra isso, né? Então, assim, são aí muito tempo de evolução pra chegar nesse ponto. E o pensamento lógico, e aí isso nem sou eu que tô falando, agora não lembro o artigo, mas é um artigo que discute o paradoxo de Moravec e fala, tipo, o pensamento lógico é muito recente na história da humanidade. Né, assim, claro, vem desde a antiguidade. Então, assim, no nosso tempo de vida é muito tempo. Mas, assim, se a gente pensar em tempos de evolução, ele é muito recente. Então, a gente ainda não conseguiu chegar lá ainda no pensamento lógico. Já as IAs são feitas para o pensamento lógico. Elas já são feitas com isso, né? E elas não têm a evolução de muito tempo para conseguir andar e ouvir, e escalar. Então, assim, tem toda essa questão de evolução. E, assim, geralmente a resposta para o paradoxo de Moravec é evolução, mas ainda permanece, assim, um campo em aberto. Assim, é mais uma discussão filosófica do que uma discussão, de fato, da IA, entendeu? Entendo. Mais filosófica a coisa.